O bebê nasceu perfeito. Segundo o pediatra, dentro da curva. Segundo a avó, uma bênção. Segundo a mãe, bem, ela notou que algo estava fora do script, quando no terceiro dia de vida, ele abriu a boca para bocejar, e havia ali, sorrindo junto, um dente. Não aquele dente de leite esquisito, precoce, raro. Era algo diferente. A coloração, levemente acinzentada. A textura, lisa demais. A raiz, inexistente. Mas o mais perturbador, o hospital não tinha avisado nada. No prontuário constava apenas procedimento preventivo neonatal padrão, realizado conforme protocolo. Só que não havia descrição do tal protocolo, nem assinatura clara de quem realizou, e muito menos explicação sobre por que um bebê que mal sabia engolir leite já estava equipado com o que parecia um mini implante dentário. A mãe, é claro, questionou. Primeiro, com delicadeza. Depois, com a exaustão de quem entende que está prestes a ser tratada como exagerada. A resposta? Um sorriso institucional e a frase clássica: "Isso é só um reforço preventivo, senhora. Uma inovação do nosso programa de promoção neonatal." Promoção do quê? Ela tentou entender. Procurou na papelada que tinha assinado no dia da internação. Aquelas 17 páginas entregues com pressa, enquanto você está entre uma contração e a ameaça de cesariana forçada. Ali, entre cláusulas técnicas, encontrou a frase que mudaria tudo. Autoriza-se, em caráter emergencial ou experimental, a realização de medidas integrativas para o conforto e estabilidade neonatal, incluindo práticas odontológicas compatíveis. Odontológicas. Compatíveis? Você sabe o que isso significa, né? Nada. Ou pior, significa qualquer coisa. O bebê virou cobaia com consentimento involuntário. E o conforto agora vinha com brinde de titânio na gengiva. A mãe fez o que qualquer ser humano, ainda funcional, tentaria fazer. Gritou, postou, denunciou. E como é que o hospital respondeu? O procedimento está dentro dos padrões de inovação clínica. E acrescentou, com aquele tom paternalista que só instituição com culpa consegue produzir: "A senhora deveria se orgulhar. Seu filho faz parte do futuro da odontologia neonatal. O futuro, implantado, sem anestesia e sem aviso." Nas semanas seguintes, ela descobriu que não era a única. Outras mães, inicialmente descrentes, depois em pânico, começaram a relatar coisas semelhantes. Dentes que surgiam do nada. Bebês que choravam ao mamar, não pela fome, mas pela dor de algo sólido pressionando a gengiva. Um deles sangrou, outro precisou ser sedado. E todos tinham algo em comum. Tinham nascido naquele mesmo hospital. A história estava pronta, mas ninguém queria contar. Porque mexer com hospitais é sempre mexer com interesses. E mexer com procedimentos experimentais é esbarrar num mundo onde ética é só um rodapé no relatório financeiro de alguma startup. Você acha que isso aqui é ficção? Pois eu te pergunto, se alguém dissesse que seu bebê precisava de um reforço, você saberia o que estão colocando na boca dele? Se você acha que toda monstruosidade começa no porão de um laboratório, iluminado por lâmpadas piscando, sinto informar que não. Às vezes, ela começa numa sala bem limpa, com recepcionista sorridente e pastas organizadas por cor. O hospital em questão se vendia como referência
em cuidados neonatais integrativos. Nome bonito, né? No site institucional, frases como: somos pioneiros em protocolos humanizados de prevenção biológica. Acolhimento desde o primeiro segundo de vida. Excelência em conforto evolutivo. Sim, você leu direito. Conforto evolutivo. No meio disso tudo, um setor novíssimo, cheio de siglas e salas com vidros espelhados. O Departamento de Promoção Neonatal Integrativa, DPNI. A descrição oficial: um espaço dedicado ao desenvolvimento pleno de bebês saudáveis, por meio de técnicas de estimulação somatosensorial, odontogênese assistida e bioadaptação orofacial. Traduzindo para quem não fala o dialeto, da elite médica pós-moderna. Eles estavam colocando dentes em recém-nascidos. Ah, mas não era só isso. O chamado Protocolo Ouro envolvia microimplantes de pré-dentes com base em polímeros biocompatíveis, uso de laser de baixa intensidade para estimular gengivas, testes de sucção em próteses simuladas, avaliação do potencial mastigatório em bebês com menos de 5 dias de vida. E tudo isso sem informar os pais em linguagem direta. Porque aí entra a mágica dos documentos hospitalares. Você assina, você consente, mas você não sabe. A cláusula 4.2 do Termo de Adesão aos Cuidados Avançados dizia: concorda o responsável legal com a aplicação de técnicas complementares à rotina pediátrica, conforme avaliação da equipe multidisciplinar, visando otimização do desenvolvimento oral. Otimização do desenvolvimento oral. Lindo, né? Mas o que essa frase realmente significava era: vamos instalar peças estranhas na boca do seu bebê, porque alguém aqui acha que ele pode mastigar a vida mais cedo que os outros. Agora, adivinha de onde surgiu essa ideia? De um simpático simpósio sobre bioengenharia pediátrica, patrocinado por, pasme, uma empresa de tecnologia odontológica que vendeu o projeto como Revolução Estética da Primeira Infância. Porque se você pode moldar o sorriso de um adulto com aparelho, por que não começar direto do berço? E mais, a empresa responsável já estava testando essa mesma tecnologia em filhotes de animais, com resultados promissores. Ou seja, o bebê agora era só mais um passo da escada, do cão ao humano, do implante ao mercado. Internamente, o hospital chamava o procedimento de PRD-1. Nome técnico: frio inofensivo. Nos relatórios, constava como intervenção leve de acomodação oral. Mas quando a equipe médica foi questionada diretamente: não temos autorização para comentar protocolos em andamento. Ou seja, só comentam depois que dá certo. E se não der certo? Bom, então foi uma reação natural do organismo ainda em adaptação. A coisa ficou ainda mais absurda quando descobriram que alguns profissionais envolvidos nem eram dentistas formados. Eram especialistas em inovação funcional facial, o que basicamente significa que fizeram curso online, viram uma TED Talk sobre epigenética e agora estavam lá, encaixando peças numa gengiva recém-nascida. A mãe que levantou tudo isso foi chamada de histérica, de ingrata, de sensacionalista. O hospital tentou abafar o caso, alegando desinformação da população leiga. E quando uma jornalista tentou publicar um artigo sobre isso, recebeu uma notificação extrajudicial alegando difamação clínica. Sério,
Difamação clínica. É nesse ponto que você percebe. O problema não é o dente, é o sistema. É a forma como a linguagem vira anestesia. Como promoção de bem-estar vira código para experimentação. Como o hospital vira laboratório. E o bebê vira projeto. Você achou que era só um dente? Ah, que doce ilusão! A verdade é que aquele incisivo prematuro com brilho de prótese era só a pontinha de um iceberg recheado de silicone, biopolímero e ego institucional. A mãe número 1, aquela que teve a audácia de abrir a boca, metaforicamente e legalmente, mal sabia que o caso dela ia servir como isca. Depois da denúncia viralizar, os relatos começaram a surgir. Primeiro tímidos, depois em massa. Mensagens de pais e mães que haviam notado anomalias bucais nos filhos ainda lactentes. Pequenas saliências, dores inexplicáveis ao mamar, rigidez na gengiva e, em alguns casos, dentes com microfissuras metálicas. Outros pais relatavam uma espécie de estrutura interna, como se algo estivesse empurrando de dentro da mandíbula. E, o mais estranho, todos tinham passado pelo lei, mesmo hospital, mesmo programa, mesmo formulário. Mas calma, não para por aí. Porque se fosse só um dente, ainda dava para chamar de acidente médico ou negligência experimental. Mas aí veio o bebê com um microparafuso ósseo no maxilar. Sim, uma peça de titânio biocompatível usada, geralmente, em cirurgias de realinhamento facial adulto. Os exames mostraram que ela estava ali desde o primeiro mês de vida. E não foi um caso isolado. Outras crianças apresentaram o que os laudos chamavam de formações atípicas com características não naturais. Uma mãe, em desespero, levou o filho para uma clínica especializada. E o resultado da tomografia veio com uma descrição que parecia saída de ficção científica. Corpo estranho não identificado com aspecto de estrutura sintética moldada em padrão dentário. Tradução: botaram uma peça industrial dentro do bebê. Os pais entraram em contato com o hospital e, claro, receberam respostas padrão. Procedimentos realizados estão dentro dos limites técnicos legais. Não houve prejuízo funcional. A estética orofacial está preservada. Como se alguém estivesse preocupado com estética quando tem um implante preso à gengiva de um recém-nascido que ainda nem sabe segurar o próprio pescoço. Pior, a maioria dos procedimentos não estava nos registros pediátricos tradicionais. Os documentos clínicos vinham truncados, incompletos, com códigos internos que ninguém fora do hospital conseguia decifrar. Até que um funcionário anônimo vazou um relatório interno. Um memorando, com o título Aplicação do Plano de Aceleração Odontogênica, PAO, Etapa Neonatal. Ali estavam listados 28 nomes, todos recém-nascidos, com observações como aceitação favorável ao implante, sangramento leve pós-fixação, reação inflamatória, controlada com analgesia tópica, e uma nota final, cravando a insanidade. Alta com perfil orofacial, acima da média esperada. Ou seja, a performance estética do bebê virou critério clínico. Não importava o desconforto, não importava o trauma físico, importava que ele estava acima da curva. Sorriso de catálogo
antes mesmo de aprender a chorar por conta própria. Alguns pais, desesperados, tentaram remover os implantes. Mas os dentistas alertavam: é arriscado, pode comprometer o crescimento natural. Ou seja, te prendem na chantagem médica. Ou você aceita o dente que colocaram sem te avisar, ou você arrisca deformar a mandíbula da criança. Mas calma, tem mais. Porque em um dos casos mais graves, uma menina desenvolveu uma infecção rara na gengiva. Resultado: extração de parte do tecido oral. Diagnóstico: reação adversa a corpo estranho de origem não identificada. Tradução: ela perdeu parte da boca. E ninguém foi responsabilizado. Enquanto isso, o hospital seguia operando, com seus cuidados avançados, com seus folders coloridos de recém-nascidos sorrindo em 4K. E a sala onde tudo isso acontecia continuava aberta, com um nome bem bonito: Laboratório de Otimização Neonatal Integrada. E sabe o que tem numa das paredes dessa sala? Um quadro, com uma frase em acrílico dourado: cada sorriso começa com uma inovação. Você pensou que essa história insana sairia da cabeça de um médico? Acreditou que um dentista sonhou com dentes neonatais numa noite de insônia e decidiu revolucionar a odontopediatria por conta própria? Ai, que fofo! A verdade, a suja, a desconfortável, a que fede a verniz de startup, é que essa inovação nasceu no PowerPoint de um grupo de biomédicos e empreendedores que se acham Elon Musk da arcada dentária. Os verdadeiros idealizadores do programa PRD1, aquele código técnico que agora te dá calafrios, são 5 nomes que aparecem repetidamente em artigos científicos de conferências mal frequentadas, fóruns de bioengenharia com entrada por convite e pitch decks de aceleradoras que acham que ética é atraso operacional. Um deles é um biomédico que se descreve como futurista da bioconsciência. O outro, um especialista em odontologia transetária. Isso mesmo, ele criou o termo para explicar que dentes deveriam ser encorajados a existir fora da cronologia biológica tradicional. Mas o ouro mesmo está no nome da empresa, Oral Next, com o slogan Sorrisos preparados para o futuro. Ela se apresenta como uma health tech de reestruturação funcional infantil, investida por um fundo internacional que já bancou desde terapia genética para cães ricos até chips de rastreamento alimentar para bebês. Sim, isso existe, e foi com financiamento deles que o hospital topou virar laboratório. O acordo? Simples. O hospital oferecia voluntários, ou seja, recém-nascidos com formulários de consentimento genéricos. E a Oral Next fazia o resto. Entregava os materiais, o protocolo, o treinamento. Em troca, acesso a dados clínicos, laudos e feedbacks dos pais. Esses últimos, é claro, coletados com formulários disfarçados de pesquisa de satisfação neonatal. Em um desses documentos vazados, um relatório de acompanhamento dizia: implantes em estágio 1 mostram boa aderência. Necessário avaliar resposta imunológica ao modelo 3B com filamento de titânio flexível. Sim, estavam testando versões de dentes num bebê, com nomes de produto, como se fossem testando o novo iPhone. E os profissionais que executavam tudo isso, nem todos eram dentistas.
Alguns vinham de cursos técnicos de prótese. Outros eram só pesquisadores associados que recebiam os manuais e aplicavam as Configurations, diretrizes com base em, sei lá, fé. Teve um técnico que assumiu numa entrevista informal que nunca tinha operado em bebê antes, mas o protocolo era intuitivo. Agora respira fundo, porque tem mais. A Oral Next não fazia isso só aqui. Em outro país da América Latina, um caso semelhante foi abafado por interesse institucional de progresso clínico. E uma denúncia em Londres apontou que um dos diretores da empresa havia sido acusado de forçar testes em prematuros sob o rótulo de melhoria precoce de função mastigatória. O mais bizarro, a empresa ainda está ativa. Atualiza o site toda semana. Posta vídeos com animações fofas, bebês em 3D, todos com sorrisos que parecem comerciais de pasta de dente. Sem menção a escândalos, claro. Sem link para o processo civil. Sem espaço para comentário. Eles vendem o futuro do sorriso como se vendem purê de batata instantâneo. Sem questionamento, sem histórico, sem alma. E o hospital negou envolvimento com qualquer prática irregular. Disse que todos os protocolos foram revisados por comitês competentes, que curiosamente eram compostos pelos próprios pesquisadores da Oral Next. Sim, o comitê que aprovou o teste é o mesmo que lucra com o resultado. E você aí achando que o bebê é o paciente, ele é o produto. Você achava que essa história era sobre dentes. Spoiler, não é. Ela é sobre controle. Sobre uma ideia antiga disfarçada de modernidade. A de que um corpo precisa ser melhorado. Desde o primeiro suspiro. E nesse hospital, essa lógica foi levada ao extremo. Um recém-nascido, ainda sujo de parto, sem saber diferenciar fome de frio, já virava objeto de intervenção estética. Não por necessidade, mas por expectativa. O dente não era para mastigar, era para agradar, para performar, para dar início ao processo de formatação do bebê ideal. O bebê vitrine, o bebê pitch deck, o bebê apresentável. A cultura da intervenção começa com um argumento bonito, melhoria, e termina com corpos padronizados à força, corpos otimizados para um mundo que não quer lidar com a fragilidade. Um mundo onde até o choro do bebê precisa ser politicamente aceitável. Quando os pais começaram a denunciar os implantes, os executivos da Oral Next emitiram uma nota quase cômica, dizendo que o objetivo era garantir que as crianças entrassem na vida com vantagem funcional. Como se a infância fosse uma competição. E o útero, a linha de partida. Só que aí você percebe. O que está em jogo não é saúde, é performance, não é cuidado, é controle. O bebê com o dentinho metálico não é só um caso bizarro. Ele é o símbolo de uma lógica perversa que diz que tudo pode e deve ser melhorado. Inclusive um corpo recém-nascido que nem teve tempo de se defender. Esse pensamento não surge do nada. Ele vem de uma cadeia cultural que romantiza a intervenção, que endeusa o avanço, que transforma cada parte do corpo humano em mercado potencial. E o mais perverso, ele se disfarça de amor, de zelo, de progresso. Aos olhos da propaganda, aquilo não era um implante, era uma promessa. Seu filho vai sorrir melhor. Vai se desenvolver mais rápido.
vai ter um diferencial. E quem não aceita é taxado de irresponsável, de retrógrado, de egoísta por querer um filho natural num mundo otimizado. O mais assustador é como essa lógica vai se espalhando. Depois do dente, o que vem? Narinas redesenhadas para melhor. Respiração? Pálpebras reforçadas contra a luz azul? Microinjeções para modular o choro? E tudo isso com um lacinho rosa no berço e um QR Code para o acompanhamento digital do desenvolvimento. O bebê virou um projeto e o nascimento um ponto de partida para a customização. Não há mais tempo para o natural, só para o útil, o eficiente, o marketeável. E quando as primeiras mães tentaram resistir, sabe o que ouviram? Vocês estão atrapalhando o futuro dos seus filhos. Frase dita com a serenidade de quem acha que humanidade é atraso, de quem olha para um bebê e vê um rascunho, uma tela em branco esperando intervenção, uma estrutura a ser ajustada, com bisturi, laser, protocolo e relatórios. Essa cultura não é nova, só ficou mais jovem. Agora ela atinge a infância com a mesma crueldade com que antes moldava adultos, mas mais sorrateira, mais polida, mais bem intencionada. Afinal, quem seria contra um sorriso precoce? Quem questionaria um cuidado a mais? Quem seria o monstro que diria não ao avanço? A resposta devia ser óbvia. Alguém que ainda entende que um corpo, mesmo pequeno, é um território sagrado e que progresso sem ética é só retrocesso com filtro de LinkedIn. O hospital negou tudo, claro. Disse que foram casos pontuais. Mas a sala do PRD1 foi fechada. O site da Oral Next saiu do ar por 48 horas. E discretamente começaram a usar novos termos. Otimizadores de desenvolvimento não invasivo. Simuladores de maturação adaptativa. Nomes diferentes. Mesma lógica. Mesmo risco. No fim das contas, talvez a pergunta não seja por que colocaram um dente num bebê, mas sim, quantas outras coisas já estão sendo colocadas ou tiradas de nós desde o nascimento, sem que ninguém esteja prestando atenção? A história termina aqui, mas o experimento continua. Se você chegou até aqui com todos os dentes ainda originais, parabéns! Agora fica a dúvida: isso tudo foi só um caso isolado? Ou a próxima inovação já está sendo instalada na gengiva de alguém que nem aprendeu a engatinhar? Fala o que você acha aí embaixo, enquanto ainda pode abrir a boca sem pedir permissão.